Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre os diversos regimes de bens que são previstos aí no nosso ordenamento jurídico, porque eu percebo que na prática da advocacia as pessoas têm muitas dúvidas, no que se refere às regras de cada um dos regimes. E resolvi começar a falar primeiramente, do regime da comunhão parcial, que é o regime mais adotado, desde a lei do divórcio, é o regime legal vigente. Então, quando os cônjuges não optarem por outro regime ou quando eventual pacto antinupcial seja nulo ou ineficaz, vigorará entre os cônjuges, no que tange às suas relações patrimoniais, o regime da comunhão parcial. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que só serão comunicáveis aqueles bens que eu adquiri no curso do casamento, a título oneroso. Então, as pessoas pensam o seguinte: adquirir um imóvel, ele será comunicável; adquirir um veículo, ele será comunicável. Mas as pessoas têm dificuldade em entender que essa comunicabilidade também alcança, por exemplo, ativos financeiros, como, por exemplo, uma poupança, uma previdência privada aberta, alcança também créditos trabalhistas e até mesmo o FGTS, segundo o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça. Então, é muito importante que o casal converse sobre esse regime de bens, sobre esse estatuto patrimonial, sobre essa divisão futura em caso de divórcio ou de morte antes do casamento. E nós temos um mecanismo muito válido, e importante para regular esses efeitos patrimoniais, que é o chamado pacto antinupcial. Ocorre que na nossa atual legislação, para a adoção do regime da comunhão parcial, por ser o regime legal, eu não preciso fazer o pacto antinupcial. Basta a assinatura de um simples termo no cartório de registro civil. Então, de fato, as pessoas se casam sem saber quais são as regras desse regime. E ainda que existam regras estabelecidas sobre comunicabilidade e incomunicabilidade de bens no Código Civil, algumas questões não possuem previsão legal. Então, fica realmente aí a critério do Superior Tribunal de Justiça dirimir esses litígios onde determinados bens e valores vêm a ser pleiteados. Então, através do pacto antinupcial, antes do casamento, é lícito ao casal já decidir se haverá ou não comunicabilidade de créditos trabalhistas, se haverá ou não comunicabilidade da previdência privada, se haverá ou não comunicabilidade de eventuais cotas de empresas que vierem a ser constituídas no curso da relação, porque não feito esse pacto antinupcial, haverá sim essa comunicabilidade. Então, houve uma aquisição a título oneroso, seja de bens, seja a constituição de uma empresa, seja, por exemplo, a FGTS, que tenha sido depositado no curso do casamento ou da união estável, em que não haja contrato de convivência, estabelecendo outro regime que não da comunhão parcial, haverá comunicabilidade. Muitas vezes as pessoas são pegas de surpresa quando procuram um escritório, já quando o casamento já dá sinais aí, de desfazimento, de insucesso, quando as pessoas começam a pensar então em se divorciar, E aí a gente já não consegue mais ajudar no sentido de evitar essa comunicabilidade, a não ser que seja feito um acordo e que o outro decida realmente abrir mão aí desses direitos. Tá? Então, a comunicabilidade de bens na comunhão parcial de bens se dá sobre aqueles que forem adquiridos a título oneroso na constância do casamento. Não se comunicam os bens que eu já possuir antes do matrimônio, aqueles que eu já levei para o casamento, nem aqueles que tenham sido adquiridos antes ou durante o casamento a título gratuito. Tá? Então, não integra a meação os bens oriundos de herança, nem os bens oriundos de doação. Tá? Ainda que a pessoa tenha recebido a herança antes do casamento, no curso do casamento, se ela vender esse bem que ela recebeu em função de um inventário, e adquiriu outro, esse bem adquirido como fruto, como resultado da venda de um outro bem que já era integrante do seu patrimônio, não fará parte aí da partilha, não será incluído na partilha. Tá? Também se comunicam aí na comunhão parcial de bens, os bens adquiridos a título eventual, Então,
por exemplo, um prêmio, né, um bem que eu adquiri através de um sorteio, de uma promoção, um prêmio da loteria, uma raspadinha, integrarão aí sim a meação do outro cônjuge, tá? Tanto no regime da comunhão universal, quanto no regime da comunhão parcial de bens, tá? E é importante também a gente ressaltar que o salário, né, apesar do Código Civil estabelecer que não se comunicam os valores advindos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as verbas referentes ao trabalho pessoal de cada cônjuge, o que a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem é que o que não se comunica é o direito. Uma vez que aquele dinheiro caiu na conta e que a pessoa efetivamente recebeu aqueles valores, haverá sim a comunicabilidade. Uma outra questão importante a ponderar é a seguinte: não se comunicam os bens que eu já levei para o casamento. Então, imaginem que eu me casei pela comunhão parcial e já tinha um lote. Todavia, os frutos e as benfeitorias eventualmente erigidas no bem particular passam a integrar a meação. Então, muita gente é pego de surpresa também quando a gente dá essa orientação, essa informação, tá? Então, se eu já tinha, por exemplo, um sítio e construí ali naquele sítio uma piscina, uma churrasqueira, uma área de lazer, uma quadra, sobre essas benfeitorias haverá comunicabilidade. Tá? Então, frutos também, sejam eles frutos civis, frutos industriais ou frutos naturais. Né? Então, em caso de divórcio, tinha uma fazenda e plantou ali café, tinha uma poupança, né? Mas essa poupança rendeu, tinha ali um investimento, mas esse investimento, né, gerou rendimentos aí no curso do casamento. São considerados frutos civis. E sobre esses frutos incidirá então aí o direito à meação, tá? E para finalizar, nós também temos que destacar os efeitos sucessórios do regime da comunhão parcial de bens, tá? Por quê? Muito embora em caso de divórcio não integre a partilha os bens particulares, ou seja, aqueles que eu já possuía antes de casar e aqueles que eu venho a adquirir em razão de uma sucessão ou de doação, em caso de morte, o cônjuge sobrevivente terá direito a esses bens, não como meeiro, mas sim como herdeiro, né? Na primeira classe, concorrendo com filhos do casal ou mesmo com filhos exclusivos do decujus. Para não ficar muito longo, em outro vídeo eu esclareço com mais detalhes esses efeitos sucessórios da comunhão parcial de bens. Se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, manda uma mensagem que eu tentarei responder. Abraço, boa noite!